Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus, o soberano Senhor. A Bíblia chama de Rei de Reis, Senhor de Senhores, aquele que é o cabeça da igreja, aquele cuja magnificência tem que ser reconhecido, aquele que é exaltado, glorificado e bendito através da vida daqueles que tiveram uma experiência de conversão, de mudança de vida, de regeneração. Diz que estes, os eleitos de Deus, têm a capacidade de exaltá-lo conhecendo com intimidade. Conforme Paulo ensinou à igreja, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso. Sejam bem-vindos ao nosso programa da Igreja Cristo Vive. Hoje eu quero conversar com você sobre superação. Você sabe que às vezes as pessoas se confrontam com adversidades, obstáculos na vida. Chegamos até a dizer portas de bronze, trancas de ferro, e a maioria das pessoas desiste simplesmente, desiste de continuar, buscando um sonho, uma realização, aquilo que está às vezes dentro do coração, da alma, e quando a primeira dificuldade se depara, a pessoa não tem a capacidade de superação. Eu vou falar sobre isto com você, porque quando eu comecei este programa, o Espírito do Senhor, aquele momento em que eu dependo totalmente de Deus para a realização do programa, como eu dependo em todas as áreas da minha vida, o Espírito me dizia, fale sobre superação, fale que ninguém pode desistir de um sonho, que não é a hora de você simplesmente jogar a toalha no canto do ringue da luta da vida e dizer, basta, eu não sou melhor do que ninguém. E muitos chegam a dizer, como disse o profeta Elias, basta, eu quero morrer, não sou melhor que os meus pais. Então, quando você tem um sonho, tem uma meta, tem um objetivo de vida, ainda que haja adversários, ainda que haja adversidades, é preciso que você coloque a mão no arado e não olhe para trás. Não baixe a cabeça. Não entregue os pontos, dizia o bom carioca. Porque há um momento, no tempo de Deus, no modo de Deus, que Ele opera sobrenaturalmente. Ele opera trazendo o galardão, não é em quem duvida, é quem crê e supera qualquer adversidade. Por que eu estou insistindo nisso? Porque há uma palavra muito curiosa no livro de Lucas. Você sabe que Lucas era um médico, era um discípulo, um médico. Ele tinha um olhar clínico em observar certas situações e, certamente, ao ter este olhar clínico para as adversidades da vida, ele tinha também a capacidade de ver como é que poderia haver a cura, a transformação ou a mudança de vida. Eu queria lhe falar hoje de uma viúva que importunava um juiz. E a Bíblia chama esta parábola do juiz iníquo. É curioso. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, e havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo,
Bem que eu não temo a Deus, não respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esta passagem bíblica é de uma profundidade, é oportuno, porque nós vivemos dias de muitas incertezas para quem não tem fé, de medo mesmo, de desespero. Estabeleceu-se uma pandemia mundial, e uma epidemia mundial se chama uma pandemia, que veio amarrar, limitar, fazendo com que milhares e milhares de pessoas percam a esperança, esmoreçam na sua vida, se entreguem ao desespero, até ao suicídio, porque faltou uma atitude de fé. Então nós estamos diante de uma passagem em que a Bíblia chama de um juiz iníquo, que não respeitava Deus, não respeitava homem algum, mas havia uma viúva que era uma mulher de fé. Uma viúva que se superou, uma viúva que bombardeou aquela mente, o coração do juiz, dizendo: olha, julga a minha causa contra o meu adversário. E ela voltava todos os dias, dizia: juiz, julga a minha causa, eu tenho um adversário. És tu que tens esta capacidade de resolver esta questão. E sabe que o juiz, não respeitando homem algum, não considerou respeitar esta viúva. Mas houve um momento em que o Espírito, que não permitiu que aquela viúva esmorecesse, mas que fosse perseverante, que tivesse uma atitude de fé, que não entregasse os pontos. Ela disse: eu creio, eu sei, Deus pode fazer com que o milagre aconteça. E tal foi a sua perseverança, tal foi o bombardeio da fé na mente e no coração do juiz, que o juiz chegou a uma altura e disse: olha, para que ela não me moleste, eu vou fazer justiça. E lhe deu a vitória. Isso é muito importante. 93% das pessoas não têm um projeto de vida. Estranho, 93% da população do mundo não tem um projeto, empurra a vida, vai apenas vivendo. Situações, elas desistem. Um sonho, não correm atrás. Quase alcançam, quase chegam lá, porque esmorecem. Então Jesus, que era o mestre dos mestres da oração, disse: olha, ore sempre, não esmoreça. Tenha uma atitude de perseverança, porque haverá um momento em que as coisas mudam. E eu estou aqui, nesta manhã de sábado, exatamente para lhe dizer que as coisas mudam, que a despeito de qualquer nova notícia que chegue, sempre alarmante, sempre negativa, sempre atroz, há um Deus que está esperando uma atitude de fé de cada um de nós. Ele diz: haverá fé nesta terra. Olha o que a passagem bíblica diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em fazê-lo. Então, parecia que estava demorado. Esta senhora foi lá um dia: juiz, julga a minha causa, 2, 3, 4, 5. Ela não esmoreceu. E quem não esmorece, prevalece. E quem não esmorece, supera. E quem não esmorece, vence. Porque Deus diz: às vezes parece que está demorando, não é verdade?
Você pode me dizer, apóstolo, mas parece que está demorando. Eu tenho um problema na minha empresa, eu tenho um problema de família, eu tenho um mau hábito, eu tenho uma dependência química, eu estou enfermo, eu estou doente. Eu já pedi uma vez, duas, mas olha, Deus não atendeu, paciência, então o meu karma, eu vou morrer. Não, esta não é a hora, em hipótese alguma. Parece que às vezes Deus demora para defender, mas volta a dizer o que diz o versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defender. Clamam dia e noite significa o quê? Que a pessoa não pode esmorecer. Você não pode esmorecer. Você tem que se erguer. Você tem que levantar a sua cabeça. Você tem que pensar que há um Deus vivo que tem o teu nome nas palmas das suas mãos. O profeta disse, olha, ainda que uma mãe tenha capacidade ou destemor de abandonar um filho, um bebê recém-nascido, Deus jamais te abandonaria. Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. O problema é, conforme ele disse, é que 93% das pessoas não têm um projeto de vida, não sabem para onde vão, não têm uma meta, não têm um alvo, e então sonham muito limitadamente, não pensam grande, não esperam o melhor de Deus, e qualquer adversidade cai. Talvez você diga, mas esse juiz iníquo era uma barreira de acho de ferro. Parece que sim, parece. Ele diz, eu não respeito Deus, eu não respeito homem algum, mas veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 45, ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isso eu vou. Então quem é que mexeu, quem é que transformou, quem é que tocou o coração do juiz iníquo? Deus. Este é o meu testemunho. Desde o dia da minha salvação, quando eu estava numa cama de um hospital, esperando uma amputação com necroses de tecido, necroses ósseas, após um terrível acidente no cumprimento do serviço militar em Angola, eu estava ali entregue, era uma barata abandonada dentro de um hospital, dentro de um CTI. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Eu era o eleito dele, eu só não sabia. Eu era apenas um religioso católico que vivia com o meu terço e o meu rosário na mão. Mas eu não tinha uma experiência viva com Deus. E todas as pessoas que se rendem, todas as pessoas que se entregam, todas as pessoas que se curvam e que rompem compromissos com o mundo e entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, elas sabem que Deus não falha, que as promessas de Deus, às vezes, ao nosso entendimento e aos nossos olhos, parece que estão demorando. Mas Deus defende. Foi exatamente o que se passou na minha vida e o que se passou com a vida desta mulher viúva, desamparada, fragilizada, mas que Deus disse, olha, eu vou tocar o coração do juiz, eu vou transformar essa dureza, essa pedra que está aí dentro. Até que o juiz disse, olha, ela me importuna, ela me bombardeia, ela não esmorece, eu já disse não 50 milhões de vezes e ela continua dizendo, Senhor, juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Ela era uma mulher de superação. Esta palavra é muito dita pelos influencers aí das mídias sociais, mas pouco acreditada e pouco vivida. Então você pode estar nesta manhã de sábado dizendo, apóstolo, eu tenho um diagnóstico médico. Negativo, assombroso, é câncer, é um carcinoma, é um AVC hemorrágico, é um Alzheimer que está me tirando a mente, é um Parkinson que está me dando delírio trêmulo, é a minha família cheia de dramas, é a minha questão financeira, ou eu tenho um monte na minha cabeça, pesado. Não esmoreça, não esmoreça.
Esta viúva é uma grande lição de vida para todos nós. Porque ela não esmoreceu. A palavra do Senhor diz que ela pediu, sem esmorecer, importunou. Veja o que é o espírito de superação. Abraham Lincoln, antes de se tornar aquele que foi o maior presidente dos Estados Unidos, ele foi derrotado 22 vezes em eleição. Talvez até para síndico do prédio dele ele tenha sido derrotado. Mas ele não desistiu. Ele voltou uma vez, 22 vezes, até que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então isso é lição para nós. Mas é claro que é uma lição para nós. Especialmente aqueles que acham que já não dá jeito a sua vida. Que você nunca vai conseguir reerguer a tua empresa. Que você sonhou tanto, construiu tanto e viu num prazo de 4, 5 meses os seus sonhos irem por água abaixo. Calma, nós não podemos esmorecer. E talvez você diga, mas eu não tenho problemas com o juiz iníquo, não respeita Deus e qualquer criatura. Mas há um Deus que, se o juiz iníquo foi capaz de ser importunado até que finalmente ele liberou a bênção, imagina o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, Jesus Cristo, Deus de amor, o Deus que nos ama com amor eterno, não defenderá a sua causa? Mas é claro que defenderá. E se houver, conforme disse o profeta, se houver uma barreira, se houver uma porta, se houver uma tranca, ele diz, eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedacerei as trancas de ferro. Amados, isto é verdadeiro. Isto eu tenho visto na minha vida. Isto é parte do meu ministério. Quantas portas de bronze, quantas trancas de ferro. Portanto, nós estamos falando de bronze e ferro. O homem não tem capacidade. Quem é que teria capacidade de quebrantar o coração deste juiz iníquo? Ninguém. Ele disse, eu não respeito Deus, eu não respeito o homem. Mas houve um momento que as coisas mudaram, que viraram, houve um volte-face. E é isso que eu venho lhe trazer esta manhã. Esperança, esperança, esperança. Ricos de esperança. Porque Deus está dizendo, olha, se há um caminho tortuoso, eu endireito. Creia, Deus está te falando. Se há uma doença consumptiva, Deus disse, eu vou curá-la. Se há uma enfermidade debilitante, que o Google diz que ela é letal em 6 meses, Deus disse, eu vou trazer esta doença, esta enfermidade e lembrar que eu já a curei na cruz do Calvário. Você não pode desistir, porque Deus disse, eu vou adiante, eu endireito caminhos tortuosos, eu quebro as portas de bronze, eu despedaço as trancas de ferro. Foi isso que ele fez com o juiz iníquo. Despedaçou aquele coração, quebrantou aquele coração e o milagre aconteceu. Parece que estava demorado, não é? Mas hoje é o dia. A Bíblia diz, se tu ouvires a voz do Senhor, não faças como o povo judeu do deserto, que endureceu o seu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Olha, o apóstolo São Paulo disse em 2 Coríntios 2,14, olha, isto é para você. Ele disse, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sempre nos conduz em triunfo. Às vezes, parece que está demorando. Mas Deus tem um tempo. Deus tem um modo. Deus tem promessa. Ele não é o homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Meus amados, chegamos ao grande momento de decisão. Estamos no vale da decisão. E você tem que entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, confessá-lo com a sua boca, crendo com o seu coração e dizendo, Senhor, julga a minha causa. O adversário desta mulher era um coração petrificado, um juiz iníquo que não respeitava o homem, nem respeitava Deus.
Quantas situações nós nos deparamos no dia a dia com obstáculos que não respeitam a Deus nem respeitam a homem algum. Mas Deus prevalece, nos conduz em triunfo, nos dá a vitória. Ele só estava esperando que você ouvisse esta palavra e dissesse: isto é para a minha vida. Eu recebo no meu coração em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado e engrandecido. Haverá fé no teu coração. Você creu de fato, você recebeu essa palavra. Não há iniquidade que prevaleça como adversário quando se crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Muito bem, hoje é sábado, já estamos no mês de setembro e a vida voa. A verdade é que o salmista diz que tudo passa rápido e nós voamos. E disse que enquanto é dia, disse Jesus, nós temos que trabalhar, porque logo virá a noite. Então eu quero lhe deixar aqui, inicialmente, um convite para amanhã. Neste domingo, vai ser o primeiro domingo do mês de setembro, nós estaremos realizando a ceia do Senhor na nossa catedral, 9 da manhã e 6 da tarde. E eu estarei ministrando. Pela manhã, nós estamos estudando verso por verso do livro de Efésios. E eu estarei falando sobre a plenitude de Cristo. A perfeição da plenitude de Cristo. O que é que Deus faz na vida de uma pessoa? O que é que esta perfeição é capaz de alterar na vida de um ser humano? Então vai ser uma manhã gloriosa. E à tarde nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Também estamos estudando verso por verso. Nós vamos conhecer a noiva, o cordeiro, nós vamos conhecer os mistérios do livro do Apocalipse com os olhos da graça de Deus. Vai ser um domingo empolgante, transformador, que você tem um lugar lhe esperando. Você está dentro dos planos de Deus. Não importa a distância. Você sabe quando se quer, amado? Não importa a distância. O seu coração está distante de Deus, como a igreja está distante da sua vida física. Essa é que é a verdade. Então amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, nós temos aqui uma grande catedral, com a grande possibilidade de você conhecer uma família espiritual e conhecer os mistérios da graça e viver realmente uma vida espiritual mais do que vencedora. Você precisa, sua família precisa. Será a sua grande herança e o seu legado, que é servir a Deus. Este é o legado que você pode deixar nesta terra. 9 da manhã e 6 da tarde, amanhã. Quero também lembrar que amanhã, às 8 da manhã, nós vamos estar aqui na nossa banda, trazendo o culto para a sua casa. Então, ou levando o culto à sua casa, melhor. Então, vai ser um dia maravilhoso. Nós estamos assim vivendo um sonho. Estamos como quem sonha no nosso ministério. Você é parte desse sonho. O telefone de contato 3017 90 90. Ligue para nós. Temos bispas que são conselheiras preparadas para ouvir até o gemido mais profundo da tua alma. Ligue para nós. E eu tenho 2 minutos para agradecer a Deus pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para estarmos aqui nas mídias, nos meios de comunicação, rádio, televisão, satélite, rede internacional. E agradecer muito, conforme eu sempre faço, e eu faço não repetindo palavras, mas é um sentimento da minha alma, uma gratidão por Rodrigo e Fabiane Ambrosio, proprietários do Turbomil. Você que acompanha a nossa programação sabe, há anos eu me refiro a este casal como colunas do nosso ministério e com uma visão extraordinária do amor ao reino, de colocarem Deus em primeiro lugar, saberem que as suas vidas primeiro servem a Deus, depois ao homem. Então, se você mora na Baixada, o Turbomil é Vila Emil Mesquita, é lá que está a bênção de Deus para a sua família.
25 minutos? Que pena, o tempo se foi. Se você sentir no coração o desejo de cooperar com esta programação local, aqui no Rio de Janeiro, ou com a nossa programação internacional, ligue 30 17 90 90 e faça uma sementeira de amor com a evangelização. Você estará pensando como Deus pensa e a bênção estará na sua vida. O cêntuplo de vezes. O que fazemos para Deus volta o cêntuplo de vezes. Amém? Estamos terminando. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao povo da Igreja de Cristo Vive. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. Parecia que estava demorando, não é verdade? A bênção chegou. Ligue para nós e conta-nos o que Deus operou neste programa. Aguardamos por você. Bom final de semana, com a graça do Senhor Jesus.